no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Rodada do Brasileirão finaliza hoje entre Corinthians e Fortaleza e vocês podem fazer a aposta de vocês lá na 1xBet. Tá chegando em jogo de Champions League, tem NBA também hoje, teremos Golden State Warriors e também a equipe dos Lakers, jogo 4 das semifinais do playoff. Então você tem muita variedade de jogos aí e de esportes para apostarem lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Utilizando o cupom promocional Futebolaço, se for seu primeiro depósito, eles dobram o valor para vocês. Nosso cupom é Futebolaço com T mudo e CO no final, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Pensou em apostas, pensou em 1xBet. E de quebra, vocês ainda ajudam aqui o meu trabalho, beleza? Bom, dito isso, vamos dar uma rodada e uma passeada aí pelos resultados do Brasileirão, né? A rodada iniciou no sábado, o Cruzeiro venceu o Santos por 2-1 e vive um grande momento, está no G4. O Fluminense e Vasco ficaram no 1-1, os dois jogos de sábado foram esses. No domingo, o América Mineiro perdeu em casa para o Cuiabá por 2-1, o São Paulo venceu o Inter por 2-0, o Furacão venceu o Flamengo por 2-1 de virada, o Flamengo está numa crise danada. Se o Corinthians só empatar o jogo hoje, o Flamengo entra na zona de rebaixamento. Ou o Corinthians venceu o jogo também. O Bahia venceu o Curitiba em casa por 3-1. E o Bahia agora vem de 2 vitórias consecutivas. Uma contra a gente, uma em casa, e nos passou até na tabela após 4 jogos aí disputados. O Botafogo, surpreendentemente, veio pela 4ª vitória consecutiva, ganhou do Atlético Mineiro em casa por 2-0 e é o líder isolado com 12 pontos. Quem diria aí? Put satisfy, Botafogo aí, líder do Brasileirão, com 12 pontos. O Palmeiras meteu um 5-0 no Goiás fora de casa e o Grêmio recebeu o Red Bull Bragantino e o jogo terminou empatado em 3-3. O Soares até desencantou, marcou seu primeiro gol, mas não teve muito jeito não. O Grêmio até chegou a tomar a virada, está perdendo, mas o jogo acabou 3-3. A rodada finaliza hoje, né, às 8 horas da noite, Corinthians e Fortaleza. Você pode apostar essa partida lá na 1xBet. E o Vasco, com isso, tinha iniciado a rodada na 9ª posição e caiu mais 2 posições. Hoje o Vasco é o 11º colocado com 5 pontos ganhos. Se o Corinthians ganhar o jogo dele, o Corinthians passa o Vasco e a gente terminaria na 12ª colocação. Nesse exato momento, o Vasco encontra-se a 2 pontos da zona de rebaixamento e encontra-se também a 2 pontos aí do G4, literalmente na meiuca, né? A 2 pontos do G4 e a 2 da zona de rebaixamento. Esse campeonato agora, início muito embolado, e reitero o que eu falei, não quer dizer que quem largou super bem agora vai terminar bem o campeonato, e nem quem largou mal vai acabar mal o campeonato. A gente pode dar exemplo, por exemplo, próprio, por exemplo, foi redundante, né? A gente pode dar como exemplo o próprio Bahia. Iniciou com 2 derrotas e agora já tem 2 vitórias. O Vasco iniciou com 4 pontos contra Galo e Palmeiras. Opa, porra, o Vascão vai voar. E a gente deu uma engasgada, perdeu para eles, empatou com Fortaleza. Eles vieram agora de 2 vitórias, inclusive nos ultrapassaram na tabela. Então, é muito relativo. O Flamengo vai lutar contra rebaixamento? A gente sabe que não vai. Também não acredito que o Flamengo, pelo andar da carruagem, esse ano brigue para ser campeão brasileiro. Acho que vai brigar para ir para a Libertadores. Mas, enfim, então, o campeonato está muito no início e o Atlético Mineiro é um time também estranho. Tem 4 pontos, 1 ponto a menos que o Vasco. Não está conseguindo se acertar lá com o Eduardo Cudê, não. Beleza? Dito isso, vamos agora aqui a algumas análises individuais. Primeiro, gostaria de falar um pouco só sobre a partida, e a gente mata aqui essa situação do Fluminense. O Gabriel Peck, ele participou da zona mista e ele falou
fez uma análise individual, ele fez uma análise da partida, explicou um pouco da estratégia utilizada pelo Vasco no jogo e deu uma valorizada aí nesse 1 ponto ganho pelo Vasco. Eu vou comentar aqui por cima depois que vocês ouvirem a sonora do Peck. Uma das falas dele ali eu não concordo muito não, mas com vocês, Gabriel Peck. Sem dúvidas, a gente está mostrando que contra grandes equipes a gente também faz grandes jogos, então a gente está muito feliz, a gente está trabalhando muito forte e a gente fica feliz de poder jogar para igual com o Galo, com o Palmeiras, com o Fluminense, que são equipes que já estão na Série A há um tempo e estão fazendo um bom trabalho. Então o professor, ele passou uma estratégia, a gente sabe que eles gostam bastante de trabalhar a bola e eles arriscam bastante, então o nosso gol foi de uma pressão que a gente fez no treino, que a gente sabe que a gente tem que pressionar para tentar roubar ali perto do gol deles. E a gente foi muito feliz e acabamos fazendo o gol. E, claro, contra eles a gente sabe que exige muito fisicamente, porque eles são um time que gostam de ficar com a bola, gostam de balançar de um lado para o outro. Mas a gente fez um bom trabalho, fizemos aquilo que o professor pediu e estava de estratégia e, graças a Deus, saímos com um empate aí, podendo sair com a vitória. A importância é muito grande porque a gente sabe... Do outro lado, o Fluminense está fazendo grandes jogos, está ganhando grandes equipes de goleada até. Então a gente lutou bastante. Eu acho que o torcedor vascaíno se sentiu bem representado hoje por nós dentro de campo, porque não faltou entrega e nunca vai faltar entrega da nossa parte dentro de campo. Bom, qual fala do Peck que eu não concordo? Na sua explanação, o Peck fala que o Vasco vem jogando de igual para igual com as principais equipes aí do futebol brasileiro. E ele cita também que o Vasco poderia ter saído com a vitória. Cara, eu não concordo que o Vasco tenha jogado de igual para igual. Jogar de igual para igual é quando é aquele jogo de trocação. Cada time cria 5 oportunidades de cada lado, os 2 goleiros trabalham muito. Não tem acontecido isso. O Vasco tem feito os gols cedo, se fecha, toma um sufoco desgraçado. O Robinson e o Léo numa grande fase. O Léo Jardim, quando passa pela nossa zaga, ele tem salvo o Vasco. E é o melhor jogador do Vasco no campeonato até aqui. Isso pra mim não é jogar de igual para igual. O Fluminense finalizou 23 vezes no gol, a gente 8. E o Léo Jardim, eu vou trazer já para vocês os números, é o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato. De longe, com o dobro do segundo colocado, que é o goleiro que o segundo que mais defendeu bolas difíceis aí no campeonato. Então assim, falar que o Vasco está jogando de igual para igual não é verdade. Que o Vasco está sendo competitivo e está dando trabalho para as principais equipes do futebol brasileiro, aí é verdade. A gente ganhou do Galo e empatou com o Fluminense e com o Palmeiras. Em termos de resultado, né, o Vasco competiu, entregou a pontuação bacana para os confrontos que foram. Discordo do desempenho, por exemplo, que foi o que eu falei no meu primeiro vídeo de ontem, tá? Então, em cima disso, eu não concordo muito com o Gabriel Peck. E sobre o Vasco poderia ter saído com a vitória, seria uma tremenda da injustiça se o Vasco, por exemplo, faz aquele gol do Peck e de novo o Léo Jardim fecha o gol e não passa nada, tá? Então, assim, achar que o Vasco poderia ter saído com a vitória só no mais um dia assim, né? Tudo dando errado para o adversário e tudo dando certo para a gente. Porque o Vasco não jogou futebol para vencer o Fluminense e seria até injusto se o Vasco vence essa partida. Tá? Aproveitando que eu citei o Léo Jardim, uma outra situação para a gente comentar também aqui, que eu já falei e eu acho que começa a se criar as narrativas quando às vezes a própria imprensa endossa algumas narrativas que não são verdadeiras, tá? Eu vou deixar com vocês uma sonora do nosso goleiro Léo Jardim. Ele é questionado por uma repórter sobre a tal da fila do perdão, porque mais uma vez ele fechou o gol, o que ele tem para dizer sobre isso, e ele não responde essa pergunta da repórter e valoriza o desempenho coletivo da equipe. Ao ser questionado sobre, uma fila do perdão para você, a torcida está te elogiando, mais uma vez depois de ser tão criticado, ele deixou isso de lado e exaltou a atuação coletiva do time. E aí sim, numa segunda pergunta realizada, ele foi perguntado sobre o seu desempenho individual. E aí ele comentou, falou que tem trabalhado bastante para isso. Com vocês o Léo Jardim, falando do resultado contra o Fluminense e também das suas atuações individuais. A gente sabia da dificuldade da partida, né? O Fluminense hoje é um dos times que tem o seu elenco muito consolidado e um dos candidatos ao título do campeonato. A gente sabia da dificuldade do jogo e eu acho que o mais importante hoje
independente de qualquer atuação individual, é ressaltar toda a dedicação, todo o empenho do grupo. Acredito que defensivamente a equipe conseguiu colocar em prática o nosso plano. E eu acho que o mais importante é parabenizar a equipe por todo o empenho durante toda a partida. É claro que eu fico feliz pela a minha atuação pessoal, mas eu trabalho muito durante a semana justamente para poder chegar nas partidas e poder ajudar a equipe. Mas eu acredito que apesar das dificuldades que nós temos tido nas partidas, eu acredito que a gente vem num crescimento. A gente sabe que a equipe está num processo de construção recente e a gente sabe que às vezes as coisas não vão acontecer no tempo que às vezes o torcedor espera, que as pessoas esperam. Mas a equipe tem se dedicado muito nas semanas, as semanas têm sido muito boas. E a gente sabe que, como eu falei, é um processo, a gente sabe que precisa de tempo, mas a gente tem se dedicado, tem trabalhado muito durante a semana para conseguir os melhores resultados nos jogos. Bom, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí quando eu falo a gente, eu falo muito até dos colegas às vezes de imprensa, porque às vezes a gente começa a endossar e bater em certas teclas que viram verdade. De uma certa forma, quem acaba muitas das vezes conduzindo, digamos assim, as narrativas é a imprensa, são os canais. Por quê? A gente fala para muitas pessoas, né? Nosso canal aqui tem 252 ou 254 mil, até me fugiu de cabeça agora, pessoas que nos assistem aqui nos vídeos. Então, se eu começo a bater numa tecla aqui, muitas pessoas têm autocrítica e falam, não concordo e não é isso, eu penso diferente. E tem muita gente que acaba, às vezes, realmente endossando aquilo que você fala. E eu acho que a brincadeira do torcedor até vai, né, da fila do perdão e tal, que eu já cansei de falar que eu sempre achei extremamente injusto essa pegação de pé no Léo Jardim, mas quando a imprensa já começa a levantar essa bola, aí eu já acho um pouquinho bola fora. Mas enfim, tá feito o registro do Léo, que tem se mostrado um cara muito seguro e um cara muito sério. O Léo não é muito de entrar em oba-oba, eu lembro muito bem, numa zona mista também, depois do jogo do Galo, que ele fez uma partida antológica, ele agarrou demais, e o Vasco venceu aquele jogo, e ali sim ele estava num momento que o torcedor pegava bastante no pé, agora isso meio que já passou, e ele meio que cagou e andou quando foi perguntado sobre o desempenho individual dele e também essa questão aí das críticas da torcida. Ele se mostra um cara muito centrado e sério naquilo que ele está fazendo, sem prestar muita atenção no ambiente de fora. Prestar atenção, ouvir, todo mundo escuta. É impossível não ouvir, até porque, por exemplo, perguntas para ele nesse sentido são feitas. Mas não dá importância para a opinião do torcedor ou porque de repente em algum momento a mídia tem batido. Ele tem se focado muito no trabalho dele, como ele falou, que ele trabalha muito para isso e ele está convicto das atuações dele. Isso é muito bom, porque quando o jogador dá muito ouvido para a imprensa ou para a torcida, ele vive esse oba-oba do torcedor. Quando ele está bem, ele acha que ele é o cara, e num eventual momento de baixa dele, ele acha que ele é uma porcaria também, de tanto xingamento ou de críticas, muitas das vezes até maldosas, de quem tem microfone, tá? E aí, quando eu digo aponto para cá, eu tô falando a questão de todo mundo que é comunicador, tá? Enfim, então, achei bem bacana o posicionamento e a postura do Léo Jardim, que se mostra um cara sempre centrado, sério, e um cara até meio que, como é que eu posso dizer? Ele não demonstra nem muito sentimento, né? Você vê que ele é muito serenão na dele, enfim, mantém ele meio que é meio frio, e é uma característica até boa para goleiro. Beleza? Agora, pra gente encerrar falando do bom momento, tanto do Léo como também do Robson, vamos a números, né? Eu gosto muito de pautar, às vezes, o que eu falo em cima de número, porque o número, ele não mente, o número, ele é frio. Eu vou trazer para vocês agora os números do Robson contra o Fluminense, que fez de novo um baita de um jogo. 90 minutos em campo, 11 cortes, ele travou 3 chutes, ele fez 4 desarmes, ele não sofreu nenhum drible, ele teve 83,3% dos passes certos, e nos duelos no chão, ele ali no mano a mano com o atacante, ele ganhou 6 de 8 duelos, sofreu 2 faltas. Esses foram os números do zagueiro Robson contra o Fluminense, que mostram e evidenciam sim um grande momento do nosso zagueiro, que na minha opinião
foi o melhor jogador do Vasco em campo na partida ao lado do Peck, na partida contra o Bahia, e já tinha feito um excelente jogo contra o Palmeiras e também contra o Galo. Contra o Galo ainda foi um pouco melhor do que o Palmeiras, que no Palmeiras ele teve um momento de desatenção e permitiu o Navarro antecipar e fazer o gol do 2-1. E agora sobre o Léo Jardim. O Léo Jardim é o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato. Só uma correção, ele tem o dobro de defesas do terceiro colocado. O goleiro com mais defesas no campeonato difíceis, não só defesas normais, difíceis, é o Léo Jardim com 12 em 4 rodadas. Ele tem uma média aí de 3 defesas assim, muito difíceis por jogo, 3 vezes 4, 12. O Fábio, goleiro do Fluminense, tem 8 defesas difíceis em 4 jogos, uma média de 2 defesas difíceis por jogo. E o Lucas Perry do Botafogo é o terceiro colocado com 6 defesas difíceis. O levantamento foi feito pelo site de estatísticas FootStat. Beleza? Bom, galera, é isso. Assim encerra a nossa primeira edição. Logo mais na parte da tarde eu chego com a nossa segunda. Hoje tem rodada de Brasileirão. Tem meu Leicão da Massa jogando contra o Golden State aí na NBA logo mais. E também tá chegando agora a Champions League. Pensou em apostas 1xBet? Usa o nosso cupom promocional e se divirta. E claro, você vai ajudar o meu trabalho. Gosta do Dieguinho, quer apostar? Vai lá na 1xBet. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, Dieguinho volta, mas tamo junto. Valeu! Fui.